invejá-lo. É verdade que quando você, adolescente, passa para a faculdade, passa no Enem, passa em alguma coisa, alcança aquilo que alguns não alcançaram. Tem tanta gente na fila, tem milhares também querendo um lugar, e você então é bem sucedido. Você deve dizer graças a Deus, porque passei, graças a Deus, porque alcancei, graças a Deus, porque fui vitorioso, graças a Deus, porque estudei, e Deus me fez lembrar tudo quanto eu estudara para hoje passar neste exame, neste vestibular ou nesta prova do Enem. Meus amados, José, tendo estes dois sonhos, seus irmãos, além de odiá-lo, além de invejá-lo, então fizeram algumas coisas que eu quero agora passar para os pastores aqui mais jovens. Como você me ajudou ontem, fiquei maravilhado com sua disposição. Você não foi, mas eu sei que você estava orando por nós. Pastor não foi, mas estava também orando por nós ali. Meus queridos, em primeira dimensão, guarda aí, solte aí, minha querida Brenda, a primeira lição. José, guarda aí, teve dois sonhos, e estes dois sonhos não foram dele, eram sonhos providenciais, eram sonhos proféticos, eram sonhos para ele dominar, reinar, a despeito de ser um 10º filho de Jacó, filho da velhice. Mas ele estava dizendo: eu não estou sonhando os meus sonhos, eu não estou contando as minhas coisas, eu não estou contando vantagem, eu estou dizendo que eu tive sonho, e Deus estava neste negócio. Se Deus está com você, meu querido jovem, se Deus está com você, adolescente amado, se Deus está no caminho seu, se Deus está conduzindo a sua vida, se Deus está conduzindo seus ideais, se Deus está lhe dando cobertura, se Deus está lhe fazendo sonhar, sonhe os sonhos de Deus, porque você será em algum tempo vencedor. Amado, outra coisa deste protagonista chamado José. José é protótipo de Cristo. Pastor, esta linguagem teológica eu vou tentar traduzir em miúdo para você. Um parecido tipo de Cristo, alguma coisa que parecia com Cristo, então nós chamamos protótipo de Cristo. Meu querido Daniel, diácono amado, minha querida Valdecir, daqui a pouco estarei orando por vocês, como sempre procuro fazer, minha querida Evelyn, minha querida Thelma, meu querido Diélio, como Deus me ensina quando ele diz: olha, José foi o primeiro protótipo de Cristo, aquele que parecia com Cristo. Deixa eu dizer para você, então, pensa agora, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele foi tentado. Estou perguntando, foi tentado? Diz Hebreus 4, em tudo foi tentado, mas nunca pecou. José também foi tentado, José também sofreu conspiração. E quanta gente pode dizer, pastor Teodomiro, como adolescente eu tenho sido tentado, como adolescente eu tenho sido perseguido, como adolescente zombam de mim, como adolescente às vezes as pessoas brincam, fazem coisas terríveis ao meu respeito, a respeito dos meus pais, a respeito de onde eu moro, a respeito da minha origem, a respeito do que sei, a respeito do que tenho. Outros estão voando alto e eu ainda estou caminhando devagar. José, então, protótipo de Cristo, ou um tipo parecido com Cristo. Jesus Cristo foi invejado? Foi. Jesus Cristo foi odiado? Foi. Jesus Cristo foi tentado? Foi. Jesus Cristo foi conspiraram contra ele? Foi. José passou por todas estas provas. Ou ainda, Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata,
como diz os evangelhos, sim, foi vendido por 30 moedas de prata. E José foi vendido por 20 moedas de prata. Não tenho tempo para ler todos os textos, mas a Bíblia diz que José, quando estava naquela sua vocação, determinação, ousadia de alcançar alguma coisa grande, segundo os sonhos de Deus, seus irmãos então disseram para ele: vamos agora conspirar contra ele, vamos matá-lo. Tentaram matar uma vez, duas vezes e não conseguiram. Com Cristo também, tantas vezes, tentaram apanhá-lo, tentaram conspirar, tentaram tudo contra ele, mas não tendo sido a época de Jesus morrer, eis que Jesus Cristo passou por tudo isso, passou por inveja, passou por tentação, passou por provação, passou por deboche, passou por tudo. José também estava passando por tudo. Jesus Cristo foi assediado, sim, meu querido. Tentaram levar para a Grécia, quando ele estava determinado que iria à cruz. Ainda José também foi assediado, quando estava, depois de ser vendido para os ismaelitas, gente de Midian, os midianitas. Aí é uma confusão danada. Você pergunta, foram os midianitas ou o povo de Midian que comprou, ou foram os ismaelitas? Querido, Ismael, eu parei essa semana para perguntar, qual a origem de Israel, pastor? Você sabe? Sabemos que Israel. Qual a origem de Israel? Sabe, Débora? Jacó. Jacó, capítulo 35, diz lá, porque Jacó era um pouco trapaceiro, ele era um pouco golpista e fez coisa terrível com seu irmão Esaú. E tendo então Jacó alcançado tantas coisas, porque a bênção de Deus era com ele, lá pelos 35 capítulos de Gênesis, Deus disse para Jacó: Jacó, o seu nome não combina com você, o seu nome nada tem a ver com você. Quando meus pais me deram o nome de Teodomiro, eu não estava entendendo nada, não sabia o significado. Você sabe o significado do seu nome? Sempre que eu estou conversando com alguém, evangelizando alguém, meus jovens queridos, eu pergunto: qual o seu nome? Se a pessoa disser Beth, eu digo casa bonita. Se você diz seu nome, meu nome é Graça, eu digo sim, o seu nome também pode ser Ana. E aí você então vai descobrindo que os nomes da antiguidade tinham uma origem em algum fato importante. E quando me disseram Teodomiro, eu estava fazendo meu 2º ano ginasial. E quando o professor de latim, doutor Osório, um homem que só andava garbosamente vestido naquele linho irlandês, amado, ele chegou na sala e perguntou assim, na frente: qual é o seu nome, Teodomiro? Teu Deus! Foi lá que eu aprendi. Meu pai não sabia nada disso, mas eu já estava nos planos de Deus. Querido, quando você estiver em alguma dificuldade, pense na origem do seu nome. E foi no capítulo 35 que, depois daquele encontro de Jacó com Deus, Deus disse para Jacó: Jacó, o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Que coisa linda, pastor. Quando eu estava em Israel, no ano 2000, e eu via gente: você é palestino. O que é palestino? Eu não entendi. O que é judeu? Eu também não entendia tudo. E o que é hebreu? Eu não estava entendendo nada. E o que é tudo isto? Eu disse: vou estudar. E procurei, Daniel, estudar um pouquinho. Jacó deu origem a Israel. Capítulo 35 de Gênesis. Não estou citando o verso para ganhar tempo. E judeu, qual a diferença? Eu perguntava a uma família: você o quê? Eu sou judeu. E você? Eu sou israelita. E você? Eu sou hebreu. Mas que confusão danada. Tudo tem explicação. Jacó deu origem a Israel. E hebreus vem da onde? Vem de Terá. Abraão deu origem então aos hebreus.
Aí a pessoa vai dizer, eis o verdadeiro israelita, Abraão. Era o primeiro patriarca. Depois eu perguntei, qual a origem então já temos a origem de Jacó, temos a origem dos judeus, porque nós estamos pensando o seguinte, ele veio de Jacó, Jacó também dá origem, mas qual a origem também de Israel? Israel veio de Jacó, e qual a origem que Abraão deixou? Deixou ainda para que todos entendessem que ele é hebreu, judeu, e judeu, meu querido, tudo vem de Judá. Então você tem em Judá, origem dos judeus, você tem em Jacó, origem de Israel, e você tem em Éber, lá daquela saga de Terá, avô de Abraão. E você tem então aí a explicação, mas isso ainda confunde, porque você vê, no meio de israelita, judeu, hebreu, ainda aparece o palestino. Quando eu estava ainda perguntando, por que os palestinos usam esse chapéu preto, por que se vestem de preto? Estes aqui são místicos, é um pouco de judeu e um pouco de árabe. Tudo isso para ajudar você a entender que aquele povo, aqueles povos daquela região, tem alguma coisa mística. E agora, voltando ao caso de José, José então vai passar para nós algumas lições importantes para que vençamos na vida. José, como protótipo de Cristo, ele sendo vendido para os ismaelitas, isto é, de Ismael, como os midianitas de Midian, tudo você vai entender, por 20 moedas de prata. Quando chegou no Egito, na casa de Potifar, ele era um moço privilegiado, porque ele poderia dizer, para que ser crente? Meus pais me ensinaram tudo a respeito de Deus, meus pais me deram lições grandes, frisantes, brilhantes, extraordinárias a respeito de Deus. Eu estou aqui ainda vivo no Egito, porque minha mãe me deu cobertura, meu pai me deu cobertura, eles me ensinaram a respeito de Deus. E quando José estava sendo assediado pela mulher de Potifar, que botou os olhos nele e disse, o moço é formoso, este moço é maravilhoso, este moço é alguma coisa nobre, ninguém vai saber, porque aqui nesta casa, depois de Potifar, Potifar não sabe de nada, deita comigo. José disse, eu jamais faria isto, porque eu temo a Deus. Ele não tinha pastor, ele não tinha Bíblia, ele não tinha conselheiro, ele não tinha seus pais, ele não tinha seus irmãos, mas ele tinha na sua cabeça a consciência de que Deus é santo, e ele não se entregou, não desceu o nível, não baixou a guarda, ele permitiu que o seu corpo fosse usado por uma mulher que certamente também era musa naquela ocasião. Agora quero ver, quando alguém me pergunta, pastor, para que ser crente? Se eu estou passando por provas, por que ser crente? Se eu estou passando por uma perseguição, por que ser crente? Ser pastor, provação, conspiração e tanta coisa que acontece comigo. Vamos ver agora, todos lendo alguns versos. Me ajuda aí, Brenda, pastor, que puder ler aí. Capítulo 39, um pouco da história de José. Versos 2, 3, 4, 5, 21, 22 e 23. Olha que José diz. O José estava agora à beira do abismo. José poderia cometer agora alguma coisa imoral, indecente, que acabaria com a história do povo hebreu, mas Deus era com ele. Leiam vocês aí. Jogue na tela, minha querida Brenda, capítulo 39, verso 2. Na tentação, o que é que você faz? E estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Deus estava com ele. Se você, meu jovem, se você adolescente, se você menino, se você menina, está debaixo da cobertura de Deus, do sangue de Jesus, debaixo da proteção de Deus, todas as tentações que vierem para você, você pode dizer,
o Senhor está comigo, o Deus de Israel está comigo, o Deus de Jacó está comigo, o Deus de Abraão está comigo, o Deus invisível está presente em minha vida. Continue lendo, pastor. 4, 5. José achou graça aos seus olhos e serviu. E ele pôs sobre a sua casa, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E olha a aí, bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa que e no coisa campo. linda! A mão de Deus estava sobre ele, e tudo quanto ele põe a mão prosperava. E Potifar então disse o seguinte: este moço tem alguma coisa especial, este moço é diferente, este moço é crente, este moço é temente, este moço adora quem pode todas as coisas. Tudo aqui falha, mas este moço, quando bota a mão, as coisas acontecem. Este moço é especial. Você pode também ser este moço. Agora vamos ver um pouquinho mais adiante. Versos 21, 22 e 23. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. 22. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que ele se fazia ali. Meu querido, quando às vezes você diz: eu não sei por que estou aqui, não sei por que passo por esta prova, não sei por que estas coisas acontecem comigo, não sei por que estou aqui agora nesta situação, vim parar num cárcere, além de ser invejado, além de ser odiado, além de ser conspirado, além de ser encovado ou jogado numa cova, além de ser vendido para os ismaelitas, quando chega lá, então o povo de Israel compra, ele é revendido a preço de escravo. Estando ali, tudo quanto José colocava a mão prosperava. Você gostaria também de ser uma pessoa que, estando em um lugar diferente, sem pastor, sem lenço, sem GPS, sem qualquer coisa para lhe ajudar, sua mão colocada em determinada situação, isto vai prosperar? Quantos aqui querem prosperidade? Amor da José, levante o braço. Deus estava sobre José. As tentações vieram, as provações ocorreram, todas as dificuldades possíveis, mas Deus estava com José no cárcere. O carcereiro-chefe passou a atribuição para ele, disse: você é hebreu, você é diferente, você vai agora chefiar. E no cárcere, José então interpreta sonho daqueles homens. Além de ser sonhador, ele tinha capacidade de interpretar os sonhos. Além de tudo isto, aconteceu um fenômeno. Enquanto no palácio o faraó estava governando e dizendo o seguinte: olha, eu estou um pouco perturbado, não estou lendo todos os textos para ganhar tempo. Faraó estava perturbado com os sonhos, porque ele sonhou que o grande rio Nilo, histórico, maravilhoso rio Nilo, estava agora, tinham 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. José então vai dar a interpretação. E depois 7 espigas gordas e 7 espigas magras. Por que 7? Depois a gente conta essa história de numerologia, ou desta coisa chamada número 7. Você agora pense comigo, meu querido. José então é convidado para interpretações de Faraó, capítulo 41, verso 33. Joga na tela aí, minha querida, você lê aí, para 41, verso de número 33. José, o intérprete de Faraó, do rei Faraó. 41, 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito.
Enquanto Faraó estava perturbado com os sonhos, José estava interpretando toda a história, todos os contos, todas as coisas que ocorriam. José era intérprete do tempo, do espaço e da história, tanto das vacas como das espigas. E quando Faraó disse: eu preciso de alguém para interpretar os meus sonhos, José foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó. Faraó, quando soube então daquilo que José tinha interpretado, que era de Deus, Josué é convidado a sair do cárcere para o trono. Capítulo 41, verso 38 até lá adiante. Leia, por gentileza. É longo o texto, mas tenho que ler. Por favor, agora. A partir do 38, 41, 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este em quem há o Espírito de Deus? Olha, o que é que você tem além da cabeça que todo mundo tem, além de cabelo que todo mundo tem, além da visão que todo mundo tem, além do coração que todo mundo tem, além dos órgãos vitais que todo mundo tem, além de ouvido que você tem, além de pernas que você tem, além dos braços que você tem? O que é que você tem? Capítulo 41, verso 38, leiam todos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este. Agora continue lendo. Acharíamos. Este texto foi lido por Arthur da Távola, quando senador da República, há décadas atrás. E Arthur da Távola, percebendo que o Brasil estava numa situação delicada, como está hoje, ele disse em alto e bom som, em letras garrafais, para o jornal da época: como José faz falta. Se nós tivéssemos José, não teríamos este tarifaço. Se tivéssemos José, não teríamos tantos golpistas. Se tivéssemos José, não teríamos tanta gente se aproveitando dos idosos. Se tivéssemos José, não teríamos esta invasão na privacidade da mocidade. Se tivéssemos José, não teríamos esta invasão na privacidade dos adolescentes. Se tivéssemos José, não teríamos esta invasão também no mundo das crianças. Se tivéssemos José, não teríamos essa desgraça toda que a mulher está enfrentando hoje, chamado golpe, golpista, ou homicídio, ou feminicídio. Se tivéssemos José, o Brasil estaria noutra dimensão. Olha que coisa linda, um homem que não era da igreja fazendo uma interpretação de José. Agora continue, verso 38, 39, 40 e 41. Leia aí, por... Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Continua. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir as roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Continue lendo. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Noutra palavra, ninguém fará nada sem José. Eu sou Faraó. Eu sou do primeiro carro, José do segundo carro, mas ele tem nas mãos para resolver o problema do país, para resolver o problema do mundo, porque a fome reinava e o Egito estava passando por uma crise terrível. Quem sabe, meu querido, neste momento, eu estou falando agora para a gente que certamente tem entendimento.
quanto estão hoje lutando para acabar com os golpistas, quanto hoje estão lutando para acabar com esta situação terrível que o mundo vive, que o Brasil vive, que os estados vivem, que as cidades, que as metrópoles vivem e que nós também estamos vivendo. Deus está dizendo, se nós tivéssemos um José, eu penso que as coisas seriam diferentes. E diz mais, ninguém levantava a mão, ninguém levantava o pé, todo mundo estava agora subordinado àquilo que José estava fazendo, dizendo, saiu do cárcere para o trono. Que coisa linda, meu amado, que Deus nos dê esta capacidade para também sermos pelo menos um pouco de José, tenhamos sonhos de José, a visão de José, a determinação de José, a administração de José, a capacidade para administrar ou gerir negócio. José ainda vai ensinar os pais. Pastor, o senhor está falando muito para os adolescentes. Escrevi para eles, sim, vou escrever mais, quero ajudá-los. E enquanto estou dizendo agora para os adolescentes, vejam, José, quando casou, ele teve 2 filhos, o primeiro chamava Manassés e o segundo Efraim, capítulo 41, verso 51. Olha o que nome as pessoas podem dar aos seus filhos. Manassés, leia aí. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher. A 51? É 51. Perdão. E chamou José o nome do primeiro de Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu Agora pai. olha para cá, você tem alguma queixa com alguém? Está devendo alguém, ou alguém está devendo você alguma coisa? José começa aqui dizendo, olha, quando nascer o primogênito Manassés, eu vou botar nome dele de perdão, porque Deus me fez esquecer de toda a maldade que meus irmãos fizeram comigo. Deus me fez esquecer de toda a maldade que as pessoas fizeram comigo. Deus me fez esquecer de tudo quanto o mundo fez contra mim. Deus me fez esquecer de tudo aquilo que me perturbou durante tantos anos. Deus me fez esquecer. Esquecer também, neste caso aqui, significa o seguinte, eu estou pronto a estender a minha mão para o perdão. Isto é de Deus. 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha agora, nasceu o segundo filho e disse, agora eu vou botar nome de Efraim, que traduzido quer dizer próspero. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Nome maravilhoso. Quem sabe Deus está dizendo para alguém nesta manhã da live, olha, meu amado, se você pode agora perdoar alguém, lembre-se, Deus nos dá esta capacidade. Se você também está esperando um filho, ponha nome nele que tenha significado profundo, e você pode dizer, o nome de Efraim significa prosperidade. O pastor da igreja escreveu um livro, Prosperidade ao Deserto ou na Aflição. Se você puder, leia um pouco. É um livro para quem quer ler rapidamente. Prosperidade na aflição. Às vezes Deus nos permite passar por covas, Deus nos permite passar por tentações, Deus nos permite passar por rios, Deus nos permite passar por lagos, Deus nos permite passar por deserto, Deus nos permite passar por lugares escabrosos, Deus nos permite até perdermos alguma coisa, mas lá na frente Deus vai dizer, eu vou fazer de você próspero, porque a glória da primeira casa é a glória humana, é aquele que você fez, você ajuntou, você amealhou, você conquistou, você lutou, você merece, mas a glória da segunda casa é Deus quem dá. Deixe Deus governar você. Meus amados, eu não vou contar toda a história de José, até porque já está assinalando aqui meu relógio, que eu devo parar. José, um homem perdoador. Quando alguém me pergunta, pastor, o senhor tem coragem de perdoar aqueles que lhe fizeram tanto mal? Queridos,
A minha mão está aberta, meu coração está predisposto, eu estou pronto a perdoar, eu só tenho carinho para dar, eu só tenho amor para amar. Isto é de Deus. Deus está contigo. Quer ver uma outra coisa gloriosa? Quando você for interrogado lá na faculdade, lá na escola, ou na sociedade, ou no trabalho, pastor Teodomiro, será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena passar por estas conspirações? Será que vale a pena passar por essas tribulações? Será que vale a pena passar por esta situação braba? No popular, será que vale a pena passar por este sufoco? Será que vale a pena? Eu vou responder para você o que eu disse há poucos dias para alguns irmãos aqui. Quando alguém pedir a razão da sua fé, a razão de você estar na igreja, a razão de você crer, a razão de você vir à escola dominical, a razão de você ouvir um sermão, a razão de você ainda postular alguma coisa de Deus, a razão de você dar valor aos valores e dizer para todo mundo: eu sei em quem tenho crido. Eu quero que você leia agora 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Façamo-lo em pé, todos nós. Pastor não vai nem entrar no campo agora de José, quando já estava como governador de toda a terra, perdoando os seus irmãos, ajudando os seus irmãos. Eu vou dizer agora para quem precisa dar resposta. Para que igreja? Para que sermão? Para que culto? Para que esta formalidade? Para que Bíblia? Para que está dançando? Para que está pregando? Para que fazer retiro de oração? Para que tarde de oração? Para que torre de oração? Para que marcha de oração? Quando alguém fizer essa pergunta para você, leia 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, com mansidão, santificando Cristo. Leia aí. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha, eu quero estar abarrotado da palavra de Deus, daquilo que Deus é dentro de mim, porque quando alguém questionar por que Deus, por que fé, por que igreja, por que Bíblia, por que pastor, por que tanta seriedade, por que tantos valores morais e espirituais, eu tenho que dar uma resposta com mansidão, temperança, santidade a todos quantos pedirem a razão da minha fé. Quero ver uma outra coisa para terminar? Gênesis capítulo 30, verso de 21 a 24, ou 25, aí se eu não estou equivocado, pastor Lei, ajuda, olha que coisa linda. Eu estou hoje, nasci nesta geração, estou presente, sabe por quê? Porque a minha vida é um milagre de Deus. Olha aí, José é um milagre de Deus. Depois teve Gênesis 30, 21 a 24. E depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescentaste outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Meus amados, nesta época, Jacó já estava um tanto vencido em dias. Ele coabita com Raquel, que era estéril, e José, e também a sua esposa agora tem um filho e diz: este é o filho, possa Deus acrescentar alguma coisa. José foi especial,
quando alguém perguntar para você qual é a razão da sua fé, você vai dizer: eu nasci para vencer. Quer ver? Cientificamente, biologicamente, quantos, não vou citar aqui nome, quantos morreram para que só você nascesse, Hamilton? Naquela disputa, lá no ventre, lá no interior, quando você nasceu, quantos morreram para você existir? Diga então agora comigo: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você nasceu por um milagre de Deus. Responda os que pedirem razão da sua fé. Mas pastor, isso não basta, tá bom? Então vamos para o Salmo 139, versículo 14, 15 e 16. E olha que coisa preciosa, leia aí, pastor. Salmo 139, versos 14, 15 e 16. Eu sou um milagre de Deus, nasci para vencer, born to win. Eu nasci para vencer. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha, eu não era nada quando Deus já era tudo. Eu fui formado para que eu pudesse glorificar a Deus. Nasci por um milagre, nasci por Deus a ter me ajudado tanto. E agora você vai entrar na terra da promissão, sem entrar nos campos dos 40, capítulo 40 até 50, só um fato, 50, versículo 25. Olha que coisa linda, José entrando na terra prometida. Entendeu? 50, verso 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos vestirá Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. Olha, se você puder, meu querido, ajuda a cantar aqui. Babilônia não é teu lugar. Linda esta canção de Sérgio Lopes. Queridos, José entrou, não, pastor, ele morreu perdoando seus irmãos, dando recomendações para eles, e disse para eles: quando vocês também saírem daqui, porque Deus vos visitará, vocês levem os meus ossos, porque eu não quero que os meus ossos fiquem nesta terra. Babilônia não é meu lugar. Aí ele te ouvirá, o inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá, o inimigo te... Aqui comigo agora um pouquinho. Ainda Êxodo 13, versículo 19. Moisés transportando os ossos de José para Canaã. Entrou, meu querido, eu não sei se eu vou com este corpo entrar nos páramos celestiais, se eu vou morrer antes, não sei como, mas de uma coisa eu sei: quando morrer ou quando arrebatado for, eu irei para o céu. 13:19. Certezas que eu preciso ter no mundo de tantas incertezas.
coragem que eu preciso ter no mundo de tantos covardes, verdades que eu preciso no mundo de tantas mentiras, fatos que eu preciso no mundo de tantos fake. É tudo que eu preciso para suportar, superar e alcançar o céu, que é a morada de todos aqueles que creem em Cristo. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Olha, eu não sei como, mas uma coisa eu sei: e Deus nos visitará. E nesta manhã você diga no seu íntimo: pastor, Deus está alertando-me, Deus está abrindo a minha mente, Deus está abrindo os meus ouvidos, Deus está abrindo a minha alma, Deus está abrindo o meu espírito, Deus está me abençoando, Deus está dizendo para mim: eu não posso conformar com este mundo, mas eu estou vivendo uma renovação espiritual gloriosa. Aqui não é meu lugar. Eu sei que se eu não entrar por arrebatamento, entrarei depois na ressurreição dos mortos. Mais um pedacinho. Babilônia, vem cá, menina, cantar. Babilônia não é teu lugar. Babilônia não é seu lugar. O teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Amados, quantas pressões os pais estão sofrendo, os líderes estão também suportando, as mães estão dizendo: o que eu faço para o meu filho não entrar nesta onda terrível, deste mundo terrível, desse tempo difícil? Eu gostaria que todos quantos acreditam em Deus e podem dizer: aqui não é meu lugar é o céu. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Aqui não é meu lugar, este mundo não é o meu último lugar, meu lugar é o céu. Eu quero estar com Jesus, eu aguardo estar com Jesus. Podem vir, podem vir, podem vir, podem vir. Babilônia não é teu lugar. Cante mais um pedacinho, meu querido. Deixemos que Deus agora diga para você: você tem alguma coisa especial da parte de Deus. Podem vir. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Deus te libertará. Saiba que o Senhor está com você. Quando conspirarem contra você, saiba, Deus é por você. Quando assediarem você para o mal, saiba, Deus está com você. Quando ninguém te entender, saiba que Deus te entende.
Quando lançarem você numa cova, saiba, Deus está com você. Quando as pessoas tentarem desprezar você por causa dos seus sonhos, ideais e projetos, saiba, Deus está com você. Vamos orar. Pastor Gomercindo, eu queria ter fôlego para pregar mais uma hora. Ore por esta igreja, por esta multidão, por este povo, por tanto que estão dizendo: olha, pastor, na verdade, há muita coisa que luta contra a família, há muita coisa trabalhando contra os adolescentes, há muita coisa trabalhando contra a mocidade, há muita coisa trabalhando contra as crianças, há muitos golpes, há muita conspiração, há muita maldade, querendo destruir os nossos filhos. Oremos agora. Bendito e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, porque nesta manhã ouvimos a Tua voz, e a Tua voz, ó Deus amado, alcança não somente os nossos ouvidos, mas ela, ó Deus, sobretudo alcança os nossos corações. E nós Te louvamos, ó Deus, pelo exemplo de José. Nós Te louvamos, ó Deus, porque José entrou para a história, para dizer para nós que Babilônia não é o nosso lugar, o Egito não é o nosso lugar, esta terra não é o nosso lugar. Nós temos, ó Deus, uma terra prometida, e esta se dá pelo caráter, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós Te louvamos por esta mensagem da manhã, pelo mensageiro da manhã, pela instrumentalidade que Tu deste ao pastor Teodomiro, pela inspiração que Tu deste ao Teu filho para nos trazer uma mensagem atual, uma mensagem que fala com as nossas realidades, e uma mensagem que mexe com o nosso brilho, mexe com o nosso pensamento, mexe com as nossas emoções, mexe com as nossas intenções, mexe com nossos sonhos e com os nossos ideais. Ó Deus amado, que esta palavra penetre cada coração que acesso a ela tiver, sejam, Deus, estes que estão aqui no templo, ou aqueles que estão pela live, ou aqueles que vão amanhã pela live acessar, ó Deus amado, ou através do YouTube acessar esta mensagem, que ela possa produzir, ó Deus amado, um espírito, ó Deus, de quebrantamento, um espírito, ó Deus amado, de submissão ao Teu Santo Espírito, ó Deus, um pensamento cativo aos pensamentos de Deus e aos ideais do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus amado, que esta palavra seja como uma água purificadora, uma água, Deus amado, que entra e, ó Deus, abastece a terra seca, uma água que alcança a raiz ainda que cortada, e faça brotar nessa raiz que está cortada um broto de vigor, um broto, Deus amado, que vai fazer florescer e trazer, ó Deus amado, uma nova floresta numa terra seca, numa terra abatida, numa terra esquecida. Que, ó Deus, a Tua palavra, que é escudo e que é broquel, alcance os corações. Abençoa, Deus, a vida desses jovens que estão sonhando, jovens, ó Deus amado, que estão lançando os seus olhos nos céus, jovens que sonham até sonhos altos e que acham que isto, ó Deus amado, é coisa da mente, é coisa do coração, e que está longe dele alcançar. Ó Deus amado, que não seja somente o sonho do jovem, seja o sonho do Senhor na vida dele. Cada um de nós aqui tem um ideal, tem algo a colocar diante de Ti, um sonho a realizar, uma meta a conquistar, um alvo a atingir. Mas nós sabemos que o Senhor, se o Senhor for conosco, nós chegaremos neste lugar, nós chegaremos nesta meta, nós atingiremos este alvo e nós glorificaremos o Teu nome. Ó Deus amado, dê agora coragem para aquele que está, ó Deus, pensando em desistir, coragem em conquistar,
coragem em chegar, que ele não veja somente a montanha, que ele não veja somente as muralhas, mas que eles vejam além das montanhas, além das muralhas, as possibilidades que Deus pode fazer fluir na vida dele e pela vida dele. Abençoe o papai, abençoe a mamãe, abençoe os filhos, abençoe a família. Cerque esta família, ó Deus amado, com uma coluna de fogo. Não permita que o inimigo das nossas almas entre nessas famílias, alcance as mentes dos jovens, façam com que eles desistam dos sonhos de Deus para cada um deles. Ó Deus amado, aqui estão pessoas, homens e mulheres que te servem, que creem na tua palavra, e que nesta manhã, pela tua palavra, estão, ó Deus amado, sendo convocados, ó Deus amado, chamados à tua presença, para darem razão da fé, e que eles possam dizer: a minha razão da fé é Cristo, a minha razão da fé é a palavra de Deus, a minha razão da fé é a minha submissão a Ele, esta é a minha razão da fé. Não tem lógica, não tem ciência, não tem equação que dê solução, mas a razão da minha fé é olhar além das possibilidades e ver que o Senhor está comigo, e estando comigo o Senhor, eu irei cantar o hino da vitória. Ó Deus, cura o doente, abasteça, ó Deus amado, aquele que está precisando de abastecimento, não só na área física, não somente nos suprimentos dentro da casa, mas sobretudo, ó Deus amado, abastecimento do céu, aquilo que, ó Deus amado, o homem não pode dar, a prateleira do mercado não pode vender, aquilo, ó Deus amado, que não se encontra na esquina, somente no celeiro de Deus. Tu levantaste José, ó Deus, para abastecer o Egito por 7 anos, para que depois o Egito fosse celeiro do mundo. Abasteça cada família aqui agora, Senhor. Abasteça cada família aqui, Senhor. Ah, Deus, abasteça cada família aqui, Senhor, para que esta família abasteça tantos outros, porque Jesus está voltando e nós precisamos falar que só Jesus Cristo salva. Ah, Deus amado, dê à família uma voz profética, dê à família uma voz evangelística, dê à família as promessas que tu deste a José, desça sobre as famílias. Assim como os ossos de José foram tirados do Egito e levados para a terra da promissão, que nós outros aqui neste período possamos, ó Deus amado, sermos arrebatados, como o pastor falou, que está na palavra, no livro de Tessalonicenses. Se te aprover sermos arrebatados, que sejamos, mas se te aprover que sejamos, ó Deus, ressuscitados e temos um encontro contigo nos ares e recebemos um novo corpo, um novo nome, e estamos na tua presença, porque Babilônia não é nosso lugar, o Egito não é o nosso lugar, este mundo não é o nosso lugar. Que possamos, ó Deus, estarmos com os nossos olhos voltados para os céus, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que tu nos encontre, ó Deus, com mãos limpas, e ó Deus, que possamos ganhar aquela coroa que temos a promessa de recebermos com muitas pedras preciosas, de almas que nós ajudamos a se converterem a Cristo, a anunciarem também a Cristo. Desperta a tua igreja. Ah, Deus, desperta a tua igreja pela face do mundo, para que a igreja não se cale e anuncie que o Egito não é o nosso lugar, a Babilônia não é o nosso lugar, e que nós vamos morar no céu. Ó Deus, abençoa pastor Teodomiro, abençoa a pastora Marlene, abençoe a Thelma, abençoe o Wesley, abençoe a Ibelinha, abençoe a família pastoral, cubra esta família com teu sangue.
Deus, acomete-os agora com teu manto de santidade. Coloca, ó Deus amado, uma voz cada vez mais profética nos lábios do pastor Teodomiro, para que ele, ó Deus, mesmo no meio da fraqueza, ele possa, ó Deus amado, falar como um trovão, que Jesus Cristo é o Senhor, e despertar a igreja para um encontro real contigo. Abençoa teu servo. Abençoa a pastora Marlene, que nos vê e nos ouve pela live. Deus amado, agora lá onde a tua filha está, que o anjo do Senhor esteja naquele lugar. Deus amado, que o anjo do Senhor toque na tua serva agora. Que o anjo do Senhor toque, ó Deus amado, na tua filha. Deus amado, por dentro e por fora. E que ela seja, ó Deus amado, visitada pelo Senhor. Deus, faz esta obra na vida pastoral. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, porque somente o Senhor é digno de toda adoração. E assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o teu nome. É impossível o pastor descer para cumprimentar a todos. Cumprimente o irmão que está ao seu lado, diga: foi muito bom. Está começando, Deus está falando, Deus está trovejando, Deus está se manifestando. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Queridos, um pouquinho mais 10 minutos para a Assembleia. E aqueles que querem se fazer membros desta igreja, vindo de outra, ou por batismo, ou reconciliação, venham aqui para o púlpito. À noite tem mais. Como é, Rafi? Decidiu à noite esta juventude? Se vocês se decidirem, o pastor prega. Se não, eu vou chamar o pastor que esteve aqui quarta-feira. Que surpresa maravilhosa, Augusto Miranda. Que palavra, o homem com 73 anos pregou como eu esperava. Maravilhoso. Queridos, um pouco mais.